Fala galera, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de imunopatologia. E nessa segunda parte a gente comentará sobre os mecanismos de hipersensibilidade e também um pouco sobre a alergia clínica, certo? Então, a gente tem 4 mecanismos básicos de hipersensibilidade. Hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1, também chamada de imediata, ela é uma hipersensibilidade que tem a ver com produção de IgE e degranulação de mastócitos, certo? E para isso você tem que ter uma sensibilização prévia, ou seja, você tem que ter entrado antes em contato com um alérgeno, certo? E esse alérgeno ele seria, no caso, fagocitado pela célula apresentadora de antígeno, seria processado e apresentado para o linfócito T auxiliar. E o linfócito T auxiliar, como a gente viu na aula anterior, ele é responsável por ativar o linfócito B, certo? Principalmente no centro germinativo. E esse linfócito B ativado, ele sofre maturação de afinidade e troca de isótipo ou troca de classes e começa a produzir anticorpos específicos para esse alérgeno. E o anticorpo específico da hipersensibilidade tipo 1 é o IgE, certo? E o IgE ele vai se ligar a receptores FcεY dos mastócitos, certo? E ele vai ficar lá grudado. Aí na segunda exposição que você tiver a esse alérgeno, como você vai ter a presença de várias células de memória, linfócitos B de memória, que vão produzir IgE específicos para esse alérgeno, você vai ter uma reação imune muito exacerbada, certo? Então você vai ter a produção de muito mais IgE, e os IgEs que estavam ligados e os novos que irão se ligar aos mastócitos, a partir do momento que eles encontram um antígeno, certo? E você forma o complexo antígeno IgE receptor FcεY do mastócito, você desencadeia a degranulação de mastócitos e a liberação do principal componente granular do mastócito, que é a histamina, certo? E a histamina vai promover vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, broncoconstrição, certo? Dependendo do lugar em que ela estiver atuando. E além disso também você tem a liberação de na verdade, nem a liberação pelos mastócitos, né? Porque você precisa de um mecanismo enzimático para produzir outros mediadores inflamatórios, como por exemplo leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, que são mediadores inflamatórios imediatos, certo? De reação inflamatória imediata. E alguns exemplos que a gente tem, né? 2 exemplos que a gente tem de hipersensibilidade tipo 1 ou imediata é a anafilaxia e a asma alérgica. Vocês têm que saber, gente, que a hipersensibilidade imediata ela vai ser a base, uma das bases, né, para a alergia. Ela e a hipersensibilidade tipo 4, que é a outra base que a gente tem para alergia clínica, porque elas vão ser as mais importantes para a gente entender a fisiopatologia dos processos alérgicos. A hipersensibilidade tipo 2, ela também vai ser conhecida por hipersensibilidade mediada por autoanticorpos, porque você vai ter a falha na seleção negativa de linfócitos B autoreativos. Lembram da aula passada, quando a gente falou sobre a ativação dos linfócitos B, a maturação deles, e que quando eles reagissem a autoantígenos de maneira muito forte, eles seriam selecionados negativamente e sofreriam apoptose e, consequentemente, morte celular, certo? Então, quando você tem a falha nesse mecanismo de seleção negativa, você tem a produção de linfócitos que produzem anticorpos contra antígenos próprios, contra tecidos próprios, certo? E isso vai desencadear uma doença autoimune de hipersensibilidade tipo 2, certo? E a gente tem 3 mecanismos básicos de lesão celular pelos autoanticorpos que são produzidos pelos linfócitos B autoreativos. O primeiro é por citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Basicamente, você vai ter a ligação de IgG, a célula própria do organismo, e esse IgG vai fazer um intermédio para a ligação de linfócitos NK. E os linfócitos NK vão liberar granzimas e perforinas que vão lisar essa célula própria do organismo, certo? Promovendo então a morte celular. O segundo mecanismo vai ser pela ligação do anticorpo ao seu antígeno próprio e fixação de complemento, certo? Principalmente IgG1 e IgG3, que fazem fixação de complemento. E isso aí vai desencadear toda aquela cascata. Consequentemente, vocês vão
se deparar com uma ativação do complexo de ataque à membrana, que é aquele MAC, certo? E o terceiro mecanismo é por destruição de receptores, certo? Específicos. Como é o caso da miastenia graves, que você tem a produção de autoanticorpos contra receptores de acetilcolina. E com isso você vai ter a destruição desses receptores e, consequentemente, você não vai ter a ação fisiológica da acetilcolina, certo? E alguns dos outros exemplos, além da miastenia graves, é a síndrome de Goodpasture. A síndrome de Goodpasture basicamente vai ser por produção de autoanticorpos contra membranas basais. E os órgãos principalmente afetados são pulmão e rins, certo? A membrana alveolar vai ser destruída por esses autoanticorpos. Isso pode ocasionar hemoptise, escarros hemoptóicos, certo? Hemorragia alveolar, o que inclusive é considerada uma das manifestações mais graves dessa síndrome e que é responsável pela maior mortalidade, né, dos indivíduos que têm essa síndrome e geralmente ela antecede o comprometimento renal. Então, primeiramente, geralmente você vem ver o comprometimento alveolar. E após algum tempo você percebe o comprometimento também glomerular, porque os autoanticorpos também vão atingir o colágeno tipo 4 da membrana basal glomerular, o que vai causar uma síndrome nefrítica, certo? Com hematúria, proteinúria subnefrótica, edema, hipertensão arterial sistêmica, entre outras manifestações características dessa síndrome, certo? E a anemia hemolítica autoimune é um outro exemplo também que a gente tem, em que há a produção de autoanticorpos contra hemácias próprias do organismo. E isso causa uma anemia severa. A hipersensibilidade tipo 3, ela vai ser mediada por imunocomplexos. E o protótipo que a gente tem de doenças mediadas por deposição de imunocomplexos é o lúpus eritematoso sistêmico, certo? Basicamente, qual que é a fisiopatologia desse acúmulo de imunocomplexos? Você vai ter uma deficiência de degradação do clearance de imunocomplexos no sangue pelo sistema fagocitário mononuclear, principalmente do baço, né? Então, se você tiver uma deficiência desse clearance, você vai favorecer a deposição tecidual de imunocomplexos. E isso vai ocorrer principalmente nas membranas de filtração, que são glomérulo, sinóvios e membranas basais em geral do organismo, né? Mas principalmente glomérulo e sinóvio. E isso vai gerar, por exemplo, aquelas manifestações clássicas do lúpus, né, que é a artrite ou a artralgia, em que você tem a deposição de imunocomplexos nas articulações, nas sinóvias das articulações, e a nefrite lúpica, né, que é inclusive uma das mais temidas complicações do lúpus, né, em que você vai ter uma progressão de glomerulonefrite inicialmente mesangial, né, por lesão mínima mesangial, e posteriormente isso aí pode até evoluir para uma síndrome nefrótica, certo? Em alguns casos, com glomerulonefrite membranosa. E outros, aqui dá para vocês verem, né, o mecanismo que acontece isso. Você tem a deposição, geralmente de imunocomplexos de peso intermediário, porque os de peso muito grande e os de peso muito pequeno geralmente não vão se depositar nos tecidos. Então, os de peso intermediário se depositam, né, nos tecidos e levam à fixação de complemento. E com isso você tem a reação inflamatória local, o que culmina com a destruição tecidual, certo? Outros exemplos que a gente tem é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que inclusive é a causa mais comum de glomerulonefrite na infância. E a gente sempre vê em provas, né, esse tema, então é bastante importante que a gente saiba o que é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Geralmente 2 a 4 semanas após uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, você vai ter a manifestação de uma glomerulonefrite. Por quê? Porque você vai ter a formação de imunocomplexos de antígenos desse Streptococcus com anticorpos que são produzidos contra ele. E por ter um acúmulo desse imunocomplexo, você deposita isso na membrana basal glomerular, certo? Aí pode levar a uma síndrome nefrítica na criança, o que é muito comum, inclusive. A artrite reumatoide também é uma outra doença em que há deposição de imunocomplexos nas articulações. E a doença de Berger. A doença de Berger, também conhecida como nefropatia por IgA, você tem a deposição de imunocomplexos IgA, certo? Que é um IgA modificado estruturalmente falando. É uma
um defeito genético em que você codifica um IgA que é diferente da estrutura padrão que a gente precisa para o nosso corpo, e com isso você tem deposição de imunocomplexo IgA em diversos tecidos do organismo. E uma manifestação inicial comum nesse tipo de doença é justamente infecções do trato respiratório superior, certo? É muito comum, inclusive pode até anteceder a deposição de imunocomplexos, porque como você não tem a estrutura do IgA bem formada, você vai ter um risco maior para infecções, principalmente em mucosas, né? Onde o IgA atua, principalmente. E a hipersensibilidade tipo 4, também chamada de tardia, ela vai envolver uma resposta imune celular contra ou autoantígenos ou antígenos depositados sobre a pele, certo? Então essa figura aqui dá para vocês verem que o indivíduo teve contato com uma planta, certo? E alguma substância, algum antígeno dessa planta se depositou sobre a pele. E com isso, a célula dendrítica fagocitou, ativou o linfócito T lá nos tecidos linfóides secundários, e o linfócito T helper permaneceu como memória ali. E na segunda exposição, certo? Até mesmo na primeira exposição, você pode ter a ativação de linfócitos para padrão TH1, certo? E esse padrão TH1 vai promover basicamente o recrutamento de outras células inflamatórias, a produção de citocinas, que vai gerar uma reação inflamatória local, o que pode originar tanto um eritema, um leve eritema, quanto uma bolha, uma pápula, certo? Algo mais grave. E geralmente essa hipersensibilidade tipo 4, ela leva mais de 12 horas para se desenvolver. Geralmente o pico é entre 24 e 48 horas, por isso que ela é chamada de tardia, ela não é imediata como a hipersensibilidade tipo 1, certo? E alguns exemplos são a dermatite atópica, a diabetes mellitus tipo 1, que a produção de linfócitos autoreativos contra as células beta pancreáticas, a esclerose múltipla, em que você tem ataque à bainha de mielina dos neurônios, e a doença de Crohn também pode ser considerada um polo da hipersensibilidade tipo 4, porque nela há a formação de granulomas epitelioides, certo? Não caseosos, tipo tuberculoide. Esses granulomas epitelioides, eles vão fazer basicamente o quê? Eles vão fazer, eles vão englobar um antígeno ali, né, que você está reagindo, e evitar com que essa reação, com que esse antígeno se dissemine, certo? Então, é por isso que você tem a formação de um granuloma. Isso aí é por mecanismo celular, certo? E é, outro aspecto também que a gente tem, outra doença que caracteriza a tipo 4, é a dermatite de contato, certo? Dermatite de contato. E em relação à alergia, vamos comentar mais um pouco sobre a clínica da alergia. A alergia ela pode ser dividida em imediata, tardia e mista. A alergia imediata, basicamente, ela vai ser IgE mediada, ou seja, ela vai polarizar para o padrão TH2, que a gente tinha estudado na aula passada. A alergia tardia, ela vai ser não IgE mediada, ou seja, não vai necessitar de IgE para promover a reação inflamatória. E vai ativar principalmente a polarização TH1, com produção de interferon gama, ativação de macrófagos. E a alergia mista vai englobar tanto o padrão TH1 quanto o padrão TH2, certo? A alergia imediata, como eu disse, ela vai envolver a degranulação de mastócitos com liberação de histamina por IgE. Então, primeiramente você tem que ter a primeira exposição ao antígeno. E com isso você gera uma resposta imune de memória, certo? Então, você ativa o linfócito T em TH2 e esse linfócito TH2 vai estimular os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos produtores de IgE. E na segunda exposição você vai ter já a ligação do antígeno com o IgE que está ligado ao receptor Fc-epsilon na membrana dos mastócitos. E isso vai gerar a degranulação de mastócitos e liberação de histamina, certo? Então, dependendo do lugar em que ocorrer essa reação, você vai ter uma manifestação e uma doença típica. Se for no trato respiratório inferior, por exemplo, você vai ter a origem da asma, certo? A asma é que você vai ter broncoconstrição pela histamina, hiperprodução de muco, às vezes até remodelação tecidual, porque você vai polarizar para produção de eosinófilos, certo? E o IL5
e o IL-13, eles vão também ativar macrófagos no seu tipo M2, certo? E o M2 é reparador, então vai promover fibrose textual. Já o trato respiratório superior, quando você tem essa exposição antigênica e ativação de padrão TH2, você pode ter a rinite alérgica, né? Que é basicamente expressa por prurido, coriza, obstrução nasal, certo? Todos esses sintomas de alergia imediata. Se for na pele, você pode ter a famosa urticária, né? Que basicamente é uma lesão eritêmato, pode ser bolhosa, na maioria das vezes, né? Ou o angioedema. O angioedema é o edema de extremidades, certo? Então, você vai ter extravasamento de plasma e um edema muito grande, principalmente em extremidades da mão, nos dedos, né? Nos lábios e nos cílios também. Então, é muito comum você ver o paciente com a boca toda inchada assim, após uma picada de abelha, por exemplo, e isso se deve a um angioedema, pela alergia imediata. Se for nos olhos, você vai ter conjuntivite alérgica, certo? Então você vai ter lacrimejamento, você vai ter prurido, você vai ter todos aqueles sintomas que a conjuntivite alérgica pode dar, hiperemia, etc. Se for sistêmica, essa reação alérgica imediata, você vai ter a anafilaxia, que é uma vasodilatação sistêmica, uma reação alérgica sistêmica, certo? E isso, inclusive, pode ser um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de choque anafilático, certo? E o choque anafilático é uma situação de alta mortalidade, porque você vai ter uma hipotensão generalizada, você vai levar uma hipoperfusão textual, e isso aí pode culminar com a morte do indivíduo. Então é uma situação bem grave. Se for no trato gastrointestinal, você pode ter alergia alimentar, IgE mediada, porque também tem alergia alimentar não IgE mediada, que a gente vai comentar mais pra frente. E o diagnóstico da alergia imediata, basicamente, você vai fazer por dosagem de IgE sanguínea, que é um método bastante sensível, certo? E o prick test, que é um método mais específico, em que você faz basicamente, você vai pegar o braço do indivíduo, certo? Na porção anterior do antebraço, e você vai fazer um controle negativo, certo? E você vai fazer um controle positivo que contém histamina. Controle negativo não contém basicamente nada. Controle positivo tem a histamina. E o teste vai ser com o antígeno que você quer testar o indivíduo, para ver se ele está sensibilizado ou não. Lembrando que o prick test ele não te fala se o indivíduo é alérgico a alguma coisa, mas se ele está sensibilizado, certo? Se ele tem sensibilidade para esse antígeno. Se ele tem resposta TH2 e liberação de histamina para esse determinado antígeno. Então, por exemplo, você pode pegar o pólen, você pode pegar o pelo de gato, pode pegar o pelo de cachorro, pode pegar pólen de grama, certo? De cavalo. Qualquer antígeno que você quiser testar, você pode fazer. Então, esses pontinhos aqui vão ser a linha teste. E você considera o resultado positivo quando ele for uma pápula, geralmente, 3 milímetros maior do que o controle negativo, certo? Se ele for 3 milímetros maior, você considera um teste positivo. E o controle positivo é feito basicamente para você ver se realmente está validada aquela reação, né? Porque a histamina já vai imediatamente fazer uma reação inflamatória, sem precisar de um antígeno, certo? A alergia tardia, ela já vai ser mais padrão TH1, certo? E o TH1 ele vai basicamente ter como padrão celular ali no local de inflamação linfócitos T, polimorfos nucleares, neutrófilos principalmente, células NK e macrófagos, certo? E a manifestação da pele que a gente tem de alergia tardia é o eczema, e também há alergias alimentares, algumas alergias alimentares não IgE mediadas, podem ser classificadas como alergia tardia, certo? A alergia medicamentosa também é muito comum. A asma crônica, em que você tem remodelação tecidual, como eu tinha comentado, acontece fibrose por ativação de macrófagos M2, e isso começa a levar a uma remodelação brônquica, o que causa ainda mais dispneia, ainda mais sintomatologia respiratória no paciente, certo? E a dermatite de contato também, que é um diagnóstico diferencial importante com a dermatite atópica, vai ser quando você tiver contato com alguma substância, seja ela irritativa ou seja ela alergênica.
Nesse caso específico, que a gente está falando de alergia tardia, a gente fala mais de dermatite de contato alérgica, certo? Que vai ser desencadeada basicamente por produtos de cosméticos, por alguns cremes, por alguns perfumes, certo? Isso tudo pode causar dermatite de contato. E o diagnóstico, basicamente, vai ser, você pode realizar o TPO, que é o teste de provocação oral, em que você deixa o paciente que tem alguma sintomatologia gastrointestinal, certo? Você deixa ele algum tempo sem ingerir tal alimento ou medicamento que possivelmente ele tem alergia. Então, você deixa ele um tempo sem esse alimento. Geralmente é um tempo maior do que um mês. E depois desse tempo, você, no consultório, administra ou esse medicamento ou esse alimento para o paciente. E se ele voltar a apresentar todos aqueles sintomas que ele apresentava antes de parar de usar o alimento, se ele tiver reprodutibilidade, você classifica ele como reagente, certo? Então, é um teste importante para a gente identificar se o indivíduo é sensibilizado ou não para algum alimento ou medicamento. Já o teste intradérmico, ele vai ser basicamente o que a gente mais conhece, né? É o PPD, que é o teste tuberculínico, mas você pode usar ele para vários outros antígenos, para vários outros micróbios, como por exemplo Cândida, etc. E basicamente você vai fazer uma solução com um antígeno que você está pesquisando, no caso da tuberculose, a tuberculina, e você vai é, funcionar 0,1 ml dessa solução e injetar também na face anterior do antebraço do indivíduo. Geralmente se injeta um pouco abaixo da epiderme, entre a epiderme e a derme, certo? E você espera de 48 a 72 horas para ver se teve reação. O indivíduo é considerado reagente no caso do PPD, certo? Porque são valores específicos para o PPD. Se for acima de 5 milímetros, essa pápula com halo eritematoso em volta, ele é considerado reagente, certo? E se for acima de 10 milímetros, ele é considerado reagente forte. Isso indica o que, gente? Isso indica se ele teve contato com Mycobacterium tuberculosis ou se ele está infectado. Então, é mais um teste assim de para você fazer uma triagem do que um teste diagnóstico propriamente dito, porque ele não faz um diagnóstico, sabe, de se o paciente está ou não com tuberculose. E por último, o PET test. O PET test é interessante, é o teste dos adesivos, né? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora já devem ter feito esse teste, em que você basicamente aplica adesivos contendo alguns alérgenos, certo? Alguns alérgenos conhecidos e que você quer testar o indivíduo para sensibilidade e coloca nas costas, certo? E você faz a leitura geralmente após uns 15 a 30 minutos para ver se teve reação inflamatória local para cada um desses antígenos, certo? E também é considerado um teste bastante sensível para você determinar se o paciente tem sensibilidade ou não contra aquele antígeno. E essas são as referências que a gente utilizou nas duas aulas, tanto a de introdução, né, do sistema imune básico, como essa que é mais voltada para a clínica, e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até mais.